Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam em casa, espero também que estejam estudando, ok? Bom, vamos fazer uma recapitulação antes da gente iniciar aqui a nossa aula, né? Lembra que na primeira vez, quando a gente falou sobre poema, eu passei para vocês uma proposta de atividade com aula invertida, onde vocês deveriam fazer uma pesquisa sobre o gênero e fazer os devidos registros lá no bloco de redação, ok? Na nossa live da semana passada, nós trabalhamos a possível origem, né, dos poemas e também falamos sobre as suas características mais relevantes, inclusive citamos o nome de alguns autores consagrados no nosso país, né? Que além de outras obras, também escreveu poemas belíssimos, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa proposta de redação. Só que antes de falar da proposta de redação, a gente vai falar sobre os tipos de versos, ok? Bom, o poema não é um gênero textual tão complexo, tão difícil de entender, até porque todos vocês, de uma forma ou de outra, já tiveram contato com esse gênero, principalmente quem é aluno de Santa Rita e já participa do Versos Feitos de Sonhos e também em prosa, ok? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de versos, lembrando que aqui eu coloquei os principais, os que mais se destacam e eu julgo importante vocês saberem, ok? Então veja lá, tipos de versos, aqui eu trago os versos alternados, emparelhados e os versos interpolados. Antes da gente falar especificamente sobre cada um destes aqui, vamos prestar atenção aqui no que significa versos brancos. Gente, cuidado, tá? Versos brancos ou versos irregulares. Os versos brancos são versos que não seguem padrão de rima. Aí o que o aluno pensa? Oba, não segue padrão de rima, eu não tenho aquela obrigatoriedade de rimar, então eu posso ali agrupar as palavras e tá tudo certo? Não é assim. Todo poema ele precisa ter harmonia. Embora o verso branco dispense, né, a obrigatoriedade da rima, ele não dispensa a harmonia, senão fica muito sem sentido. Presta atenção, quando a gente escuta uma música, né, aquela música ela tem que ter uma harmonia. Todas aquelas palavras que são cantadas, elas têm que ter uma harmonia, nem sempre elas têm rimas, não é verdade? E por quê? Porque se elas não tiverem uma harmonia, fica ali um bando de palavra jogada numa determinada melodia e muitas vezes pra gente não tem sentido, como muitas músicas que a gente escuta por aí, que às vezes eu demoro muito para entender, para interpretar o que a pessoa quis dizer com aquilo, ok? Então, nos poemas, sejam eles de acordo com as rimas ou versos brancos, eles precisam ser harmônicos, ok? Gente, os versos alternados. O que são versos alternados? Veja só, para cada um eu coloquei um tipo de estrofe. Para todas eu coloquei um quarteto. O que é o quarteto? É um grupo de versos formados por 4 versos, dando origem a uma estrofe que eu vou chamar de quarteto, ok? Bom, observem que eu usei pincel preto e vermelho, justamente para diferenciar. Isso aqui não é uma homenagem ao Flamengo, tá? Por favor, fiquem tranquilos com relação a isso. Quem é flamenguista, beleza. Quem não é, por favor, não se sinta ofendido, tudo bem? Bom, observem que eu coloquei letrinhas. Primeiro verso eu chamei de A, segundo verso eu chamei de B. Terceiro verso eu chamei de A, quarto verso eu chamei de B. Observem que aqui os versos estão alternados, ou seja, o primeiro verso vai rimar com o segundo verso, voltando, o primeiro verso vai rimar com o terceiro e o segundo verso vai rimar com o quarto, ok? O que isso significa, professora? Significa que ao final, quando você constrói o seu verso ao final, tem que haver rimas. Obrigatório? Sim. Se o pedido é construa um poema com versos alternados, sim, você tem a obrigatoriedade de alternar estas rimas, ok? Alternar esses versos aí.
Nos versos emparelhados, como é que isso funciona? Como é que vai funcionar a rima? Amores, veja lá. A, B, B. O que isso significa? O primeiro verso rimando com o segundo, o terceiro rimando com o quarto, ok? E por fim, os versos interpolados, que quem consegue, gente, construir um poema com versos interpolados e sabe fazer uma recitação bem bacana, fica a coisa mais linda do mundo. Veja lá, é onde o primeiro verso rima com o último e o segundo e o terceiro também rimam. Então veja lá, extremidades e a parte interna. A, B, B, ok? Então esses são os tipos de versos mais comuns que a gente vê por aí, que a gente mais constrói. Os versos alternados, eles são muito comuns, ok? Às vezes, por exemplo, quando a gente pega um poema que cada estrofe tem 6 versos, às vezes vai acontecer de rimar os três primeiros versos, aí os 3 últimos acontece de dar uma alternada. Professora, tem algum problema se isso acontecer? De forma alguma. Vamos lembrar o que eu falei no início? O que é importante? O mais importante? A harmonia, ok? Por exemplo, em cordel, é muito normal esse tipo de situação acontecer. Às vezes você está lendo ali aquelas rimas no ritmo cordel de C, e aí o que acontece? Emparelhado, 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 emparelha, alterna, né? E fica, mas como tem uma harmonia, então a recitação do cordel fica maravilhosa, ok? Gente, bom, sobre a proposta de redação, lá na plataforma de vocês, eu coloquei uma proposta de redação na qual vocês deverão construir um poema da seguinte forma. Este poema é com versos alternados, ó. E vocês vão construir um poema para mim de acordo com o tema que eu sugeri, ok? Tem textos motivadores para vocês poderem se inspirar, ok? E aí vocês vão desenvolver um poema para mim de acordo com o tema que está lá proposto. Professora, fala aí o tema. Não, vocês vão ler a proposta de redação, ok? Os versos são alternados e vocês vão construir para mim um poema com 4 estrofes. Cada estrofe com 4 versos, ou seja, uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. E outra coisa, meus amores, guardem isso na memória de vocês. Ah, professora, mas eu fiz de verso emparelhado, porque eu achei mais fácil, eu gostei mais. Não, tem que seguir aquilo que está sendo pedido na proposta. Depois a gente vai fazer outros poemas com outros tipos de rimas, ok? Lembrando, esse poema deve ser construído no rascunho do seu bloco de redação. Tudo bem? Quero lembrá-los que assim que a gente retornar, todas as redações serão corrigidas criteriosamente. Os versos não precisam ser do início da linha ao final da linha, não, gente. Os versos podem ser curtos, né? Ou moderados, não precisa fazer uma coisa muito longa. Às vezes vai ter verso que vai ter 2 palavras, a depender do que você vai querer falar. Como você vai desenvolver o tema que eu estou pedindo, beleza? Mas é importante, são 4 estrofes, cada estrofe com 4 versos. Lembrando que poema tem título, lembrando que no poema você pode fazer jogo de palavras, usar figuras de linguagem, ok? Não é ficar naquele desespero, ai meu Deus, isso rima com o quê? A gente não pode pegar palavras soltas. Vou lembrar mais uma vez, harmonia. Poema tem que ter harmonia. Você não está fazendo um texto, você não está fazendo um relato pessoal, você está fazendo um poema, então ele tem que ter uma estrutura básica, beleza? De acordo com aqueles slides lá que eu coloquei para vocês, ok? No mais é isso, vou dar licença do quadro, porque eu quero isso aqui registrado lá no seu bloco de redação, tá bom? Então, um instantinho para vocês visualizarem, poderem pausar o vídeo,
copiar isso aqui lá no seu bloco de redação, lá no espaço teórico, bem bonitinho, beleza? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, estudem direitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo!